Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso primeiro estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E se você não possui a obra, se você não tem o livro, nós deixamos aqui na descrição do nosso vídeo o link do site da Federação Espírita Brasileira, no qual você pode baixar essa obra em PDF no seu dispositivo celular ou no seu computador para poder nos acompanhar. Esse arquivo em PDF está na mesma tradução que nós adotamos, que é a tradução de Guilom Ribeiro. Nós estudaremos hoje a folha de rosto dessa obra, pois essa folha de rosto traz a síntese, o resumo do pensamento e da essência daquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma capacidade notável do codificador em fazer para nós esses resumos que trazem essa essência do seu pensamento. Assim, nós estudaremos, então, os 3 elementos que compõem a folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses elementos são o título da obra, Evangelho segundo o Espiritismo, o seu conteúdo e uma frase de Allan Kardec que traduz uma das qualidades principais e essenciais do que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente lembrar um pouquinho desse título, vale a pena, ou para estudarmos um pouquinho a respeito do título, não é? Evangelho segundo o Espiritismo. Por que a doutrina espírita tem um evangelho? Qual o sentido desse título? Nós precisamos lembrar um pouco que Jesus nos trouxe uma boa nova. E evangelho significa justamente isso, boa nova, uma boa notícia. Uma notícia nova. Quando Jesus veio à Terra, fazendo com que nós, seres humanos, repensássemos a vida. Algo análogo ao que acontece em 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos. Pois ali, o codificador, estudando aqueles fenômenos das mesas girantes, percebe que haviam inteligências por trás daquele fenômeno. Descobre que eram espíritos, pessoas desencarnadas. E então começa a retirar dali princípios elementares para a formulação de novas leis. Começa a nos mostrar que a vida era muito mais, ou é, muito mais profunda do que essa existência corpórea terrena que dura 70, 80, 90 anos. Allan Kardec descobre que o espírito é imortal, que ele progride incessantemente e que chegará um dia à sua perfeição. Isso muda a nossa visão da vida. É uma outra boa nova. E essa outra boa nova traria consequências que Kardec percebeu quando começou a publicação daquelas que seriam as 5 obras básicas. As consequências seriam uma mudança de postura diante da vida. Pois se nós temos uma vida de apenas 80 anos, vivida na matéria, nós temos uma postura diante dela. Mas se nós temos agora a imortalidade da alma, permanecendo a nossa individualidade e tendo como objetivo o progresso constante, ora, a nossa conduta diante dessa nova realidade deve mudar. Por isso, nasce a 3ª parte de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Leis que nos trarão a possibilidade dessa mudança de conduta. E dessa 3ª parte do Livro dos Espíritos nasce o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é uma expansão, a melhor explicação, o aprofundamento daquelas leis morais que estão em O Livro dos Espíritos apenas em princípio. Abrimos um rápido parêntese para dizer que, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo decorre da 3ª parte do Livro dos Espíritos, as outras obras que vieram depois de O Livro dos Espíritos também decorrem cada uma delas de uma das partes do livro. Assim, o Livro dos Médiuns, que é a publicação que vem logo na sequência, logo depois do Livro dos Espíritos, decorre da 2ª parte do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, 3ª obra na ordem de publicação, decorre da 3ª parte. O livro O Céu e o Inferno e o livro A Gênese, que completam as 5 obras básicas, decorrem cada um deles também de uma das partes do Livro dos Espíritos, sendo que a Gênese é a expansão da 1ª parte da obra.
Enfim, e portanto o livro Céu e Inferno decorre da quarta parte da obra O Livro dos Espíritos. Assim, em 1868, com o lançamento da obra Gênese, encerrava-se um período de 11 anos, um ciclo de 11 anos, no qual o codificador lançou as 5 obras básicas da codificação. Bem, retornando ao nosso tema central, um evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa a ser escrito por Allan Kardec, e no livro Obras Póstumas, nós temos um item, um capítulo que se chama Imitação do Evangelho, no qual nós temos alguns textos do codificador que falam a respeito da época em que o Evangelho segundo o Espiritismo começou a ser escrito. Isolado, Allan Kardec se isola e começa a escrevê-lo em segredo. A primeira ideia de Kardec para a obra, para o título da obra, seria Imitação do Evangelho. Mas ali, diante das observações do Sr. Didier, que era o editor da obra, e de outras pessoas próximas a Kardec, ele resolveria mudar o título para O Evangelho segundo o Espiritismo. Receberia algumas comunicações espontâneas que estão contidas também nesse item Imitação do Evangelho, no Obras Póstumas, de espíritos que, embora os seus médiuns não tivessem acesso ao conteúdo da obra, tampouco ao seu título ou a qualquer detalhe mais específico do trabalho que Kardec estava desenvolvendo, traziam comentários pertinentes acerca desse novo livro. Por outras vezes, Allan Kardec dirige algumas perguntas aos espíritos que eles respondem. E assim a gente teria o comecinho, o nascimento desse que seria o Evangelho segundo o Espiritismo. E para a gente tratar um pouquinho melhor ainda desse título, vale a pena agora a gente olhar para o conteúdo da obra, que é o segundo item aqui na nossa folha de rosto, que contém, portanto, o título, o Evangelho segundo o Espiritismo, e logo abaixo os seguintes dizeres: com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então esse é o conteúdo da obra. É isso que ela tem, é isso que ela traz. As máximas morais de Jesus, pois ele já era apresentado como nosso guia e modelo, lá no Livro dos Espíritos. Então ele contém as máximas morais para a nossa mudança de postura moral diante da vida, para o nosso aperfeiçoamento moral, em concordância com os novos ensinamentos do Espiritismo. Era necessário aqui mostrar que a doutrina espírita não é contrária a nenhum ensinamento cristão. O inverso disso, ela vem aprofundar, explicar com novas luzes esses ensinamentos. E, mais do que isso, colocá-los à disposição para que nós possamos praticá-los no nosso dia a dia. Então, esse conteúdo é um conteúdo que tem uma abrangência enorme, assim como nós vemos lá no livro Obras Póstumas. Em uma das respostas que Allan Kardec dirige aos médiuns sobre o livro, ainda em segredo, os espíritos respondem que o livro teria uma influência considerável, pois eram abordados nele questões capitais não apenas do mundo religioso, mas que as próprias nações encontrariam nelas as máximas necessárias para que elas pudessem se readequar a esse novo modelo de vida que a doutrina espírita vinha desvendando aos nossos olhos. A vida prática, portanto, das nações e das pessoas individualmente, das sociedades em geral, encontrariam as aplicações necessárias para a instituição de um tipo de vida e, portanto, de um mundo diferente aqui no planeta Terra. Aborda as altas questões morais do ponto de vista prático, dos interesses gerais e também dos interesses até mesmo religiosos. Então a gente tem um poderoso manual em nossas mãos para a gente corrigir a nossa conduta moral. Ainda se a gente quiser pensar um pouquinho sobre a importância dessa obra, numa outra resposta dos Espíritos, nós temos os seguintes dizeres que eu leio nesse instante, contidos também no Obras Póstumas. Aproxima-se a hora em que, diante do céu e da terra, você deverá proclamar o Espiritismo como única tradição realmente cristã.
a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao escolhê-lo, os espíritos sabiam da solidez de suas convicções e que sua fé, como um muro de arrimo, resistiria a todos os ataques. Então aqui 3 pontos, não é? A gente tem o Espiritismo como única tradição realmente cristã, exposta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, pois o texto dos Espíritos, essa mensagem tratava a respeito do nascimento dessa obra. No segundo ponto nós temos o Espiritismo sendo revelado como única instituição verdadeiramente humana e cristã. E num terceiro ponto, que não é menos importante que os outros 2, os Espíritos identificando em Kardec a solidez da fé do codificador, que seria como um muro de arrimo, resistente a todos os ataques. Ataques esses que preocupavam Kardec desde a época do lançamento de O Livro dos Espíritos. Já haviam sido publicados O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. E eles sofriam, assim como o codificador, ataques e perseguições por conta da igreja, pelo lado da igreja, que não via o espiritismo com bons olhos. E Kardec pergunta então aos espíritos o que a igreja acharia de o Evangelho segundo o Espiritismo. E recebe a resposta dizendo que a igreja diria que seria uma heresia. Claro, o Evangelho segundo o Espiritismo nos faz repensar algumas coisas importantes para a nossa existência, como, por exemplo, o dogma, a teoria das penas eternas. Para o Espiritismo não existem. Não existe inferno, já que o progresso do espírito é incessante. Faria repensar a unidade de identidade entre Jesus e Deus sendo o mesmo. Para o Espiritismo, Jesus é um irmão mais velho de todos nós, um espírito que passou pelas mesmas escolhas que nós passamos, vivenciou a vida do mesmo jeito e que teve que também fazer as suas escolhas, fazer o uso do seu livre-arbítrio, ora para o bem, ora para o mal, traçando assim o seu próprio destino, o seu próprio caminho, chegando mais rápido ou menos rápido à perfeição. O Cristo hoje representa esse espírito que vencedor, esse espírito que chegou à sua perfeição e que, portanto, é guia e modelo para todos nós. Então a doutrina espírita vinha mudar esses dogmas e fazer um pouco mais que isso. Vinha colocar uma situação completamente nova para a humanidade, que é a situação colocada aqui no terceiro item, terceiro e último elemento, terceiro e último item da capa de rosto que nós estamos estudando hoje. A frase de Allan Kardec que diz que fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esse é o nosso terceiro e último item, a fé raciocinada. Essa fé vivida, experienciada por Allan Kardec, que se transformou em um poderoso arrimo para a criação, para a vinda do Espiritismo, a terceira revelação aqui na humanidade, aqui para a humanidade. Com ele nós podemos, através dessa fé raciocinada, entender como Deus pode ser bom e justo, onipotente, onipresente, onisciente, e ainda assim estar sob a tutela dessa sua suprema bondade e justiça todos os quadros de aparente injustiça na Terra. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ajudará a entender por que alguns nascem na riqueza, outros na miséria. Alguns com a saúde plena, outros doentes. Por que as doenças nos acometem nas diferentes épocas de nossas vidas? Por que acontecem as desencarnações precoces? As crianças em tenra idade que desencarnam? Por que nossos entes queridos desencarnam? Enfim, as aflições em geral são colocadas ao alcance da nossa razão. Não como princípios conflitantes ou divergentes da suprema bondade divina, mas em plena comunhão com a bondade e com a justiça de Deus. Então, nós podemos fazer um resumo rápido daquilo que nós estudamos na capa de rosto hoje. Por que um Evangelho segundo o Espiritismo? Porque ele traz os ensinamentos morais de Jesus, completando e seguindo a tradição cristã. Se faz a obra mais importante da codificação do ponto de vista prático para nós espíritos encarnados aqui no planeta Terra. Pois, na conclusão de O Livro dos Espíritos, Kardec coloca 3 graus de adeptos para a doutrina. Primeiro grau, aqueles que creem
nas manifestações e se limitam a comprová-las. Segundo grau, aqueles que percebem as consequências morais desses fatos, dessas experiências, dessas manifestações. E o terceiro grau, o grau daqueles que se esforçam por praticar ou praticam essa nova moral decorrente desses fatos. Esse é o terceiro grau que nós queremos, que nós almejamos para as nossas vidas. E o terceiro e último elemento, esse que diz que a fé precisa ser pensada e que a razão agora não é mais conflitante com a fé, pelo contrário, a razão é o que fortalece a nossa fé. Essa é uma das principais características do Evangelho segundo o Espiritismo. Explicar a vida, explicar a nossa relação com Deus e explicar os caminhos pelos quais nós chegamos ao Pai Celestial. Então, se é dessa forma, nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo na sequência, apreendendo, tentando compreender os principais pontos do raciocínio, dos argumentos de Kardec que nos levam a fortalecer a nossa fé, a conhecer a nós mesmos e a traçar esse caminho que nos leva ao encontro com nossa felicidade, com nossa perfeição e com o Pai Celestial. Então, queridos irmãos, convido a todos para o nosso próximo estudo, que será sobre o prefácio dessa obra, e deixo a todos um fraterno abraço com os votos de que Deus nos abençoe nessa jornada, do começo ao fim do Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, se o Pai Celestial assim o quiser. Grande abraço, abraço fraterno a todos, que Deus nos abençoe sempre.